Ei, som. Ok aí, tudo certo? Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos vocês que estão de casa nos acompanhando. Estamos chegando para mais uma live do Ministério Cristão Filadélfia, que tem a sua sede na rua Líbero Badaró 199, bem no centro de Monte Azul Paulista. Estamos aqui todas as quartas e domingos. E já quero anunciar aos amados irmãos e amigos que nos acompanham que na próxima semana, na quarta-feira, voltará para as 19h30 os nossos cultos. Serão novamente às 19h30. Nós estávamos fazendo às 19h, por determinação das autoridades, mas agora foi dado a liberdade de começar novamente às 19h30. Então, às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, continua às 9 da manhã e às 19 da noite. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos fazer uma oração e estaremos louvando a Deus juntamente com o Ministério de Louvor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nesta hora, por mais uma vez estarmos na tua casa, glorificando e exaltando o seu nome. Deus, muito obrigado por esse dia de vitória, esse dia de bênção, de paz, que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Agora estamos reunidos na tua casa, meu Deus, porque queremos sentir a tua presença através dos louvores e através da palavra, Senhor, que será ministrada. Meu Deus, se conosco, alegra os nossos corações, abençoa cada um dos teus filhos que já chegaram, aqueles que ainda estão por chegar, os que não vão poder estar, Senhor, visita lá no seu lar, aqueles que estão acompanhando pela live, no conforto do seu lar, Senhor, visita-os lá em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração e te damos graça. Amém, Jesus. Ministério de Louvor, adorando a Deus. Isso, aleluia. Ministério Louvor, saúde, queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para adorar, para exaltar o santo nome do Senhor e muito felizes mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorá-lo, amém? A nossa oração sincera é para que o nosso louvor atinja o trono de Deus e para que nessa noite você possa sentir a presença dele nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Aqueles que podem, se coloquem em nome de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar no for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar não Ele é for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus nesse lugar. Entenda que Deus, Ele está nesse lugar para falar com você nessa noite. Você que também aí na sua casa, onde quer que você esteja agora, assistindo a essa live. Receba a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fala com teu pai no secreto. Certamente que Deus está pronto para ouvir as tuas orações. Sabe, lá naquele lugar é onde é você e Deus. É o canto especial que você fala com o Pai. Nessa noite, a mensagem que nós queremos passar é que Deus está pronto para ouvir as suas petições. E Deus diz mais ainda ao povo dele, que Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle. Então fala com seu pai no secreto. Entra dentro do seu quarto. Chame a atenção do seu pai. E o seu pai certamente ouvirá aquilo que o seu coração está pedindo. Aleluia. Aplauda Jesus. Amém. Nós agradecemos a nossa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é querer estar mais perto do Senhor, no lugar secreto. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 3. Aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas quais também, em outro tempo, andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição.
E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domina em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, nesse instante, elevarmos a Deus mais uma vez em oração. Quantos de nós são carentes das orações da igreja nessa noite? Eu e minha casa também carecemos. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Renato, também pela Tatiana, e assim, uns pelos outros. Louvado seja Deus. Nosso irmão presbítero Marcos vai fazer essa oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite mais uma vez, entrar na Tua presença e Te agradecer porque o Senhor tem sido bom para conosco. Pai, nessa noite, que o Senhor venha ser sobre cada vida que aqui neste lugar está para Te adorar. Pai, também por aquelas vidas que ainda irão chegar e também por aquelas que não poderão vir. Pai, peço-te que o Senhor venha visitar, meu Deus e meu Pai, a cada pessoa que aqui foi, meu Deus e meu Pai, dito os nomes. Peço também por aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nos hospitais, por aqueles que estão nos presídios. Peço que o Senhor venha visitar a cada vida. Peço, meu Deus e meu Pai, pela vida dos pastores, pelas vidas dos missionários que estão no campo, Senhor, levando a sua poderosa palavra. Pai, nessa noite, não se despeça de nós, Senhor, sem sentir a Tua presença nesse lugar, porque a nossa oração sincera é para que nós possamos sair daqui infinitamente melhor do que nós entramos. Esse é o pedido que eu te faço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Departamento do Senhor Jesus, com bastante alegria. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão fraco,
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, toca nessa hora, chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me queres conhecer. Senhor, vivo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Nós vamos nesse momento ouvir a nossa jovem Nicole adorar a Deus com louvor. Enquanto ela vai adorar a Deus, eu e você vamos contribuir com dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor Jesus.
Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma poderosa palavra de Deus. Se tiver alguém que tiver um testemunho, se tiver uma palavra, tá? Um louvor e quiser apresentar, manda um comunicado aqui pra gente. Talvez você falou assim, hoje eu quero contar um testemunho lá na casa do Senhor que eu recebi das mãos do Senhor Jesus. Você tem a oportunidade. Enquanto a Nicole vai adorar, eu e você vamos contribuir com dízimos e ofertas. Aquilo que não é meu, que não é seu, que pertence ao Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aquilo que é impossível aos olhos do homem, quando confiamos em Deus e colocamos todas as nossas dores nele, aos olhos espirituais, tudo passa a ser possível, amém? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Aleluia. Aleluia. É esse Deus que nós estamos adorando nessa noite. O Deus do impossível. Quem sabe você tem passado por alguma situação. Quem sabe você tem passado por alguma situação e tem pensado não ter jeito. Talvez aos olhos humanos, impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Tão somente confia, tão somente creia que Deus vai entrar com providência na sua vida. Não saia daí, fique conosco, porque daqui a pouquinho vamos ouvir uma grande palavra. E no final do culto estaremos orando por você e Deus vai entrar com providência na sua vida. Vamos estar ouvindo nossa irmã Shirley contar um testemunho em nome do Senhor Jesus. Meu testemunho é que o Senhor tem me provido, tem me sustentado, assim como acredito que a vocês também. Todos nós temos as nossas lutas, né? As nossas batalhas. A partir do momento que nos declaramos soldados do Senhor, então nós já sabemos que são lutas e batalhas. Porém, não estamos só, graças ao bom Deus, né? Então, assim como vocês, todos temos batalhas e eu não sou diferente, mas é muito bom servir ao Senhor. É maravilhoso, porque assim como comigo, eu acredito que com vocês também o Senhor fala, se manifesta, e cada um, né, recebe essa manifestação de uma forma diferente. Nem todos nós é da mesma forma. Mas eu sinto, eu percebo, e é tão gostoso, é tão sublime. E aí, eu tenho o salmo aqui, o 23, que claro, todos conhecem de cor e salteado, né? Mas eu vou lembrar, porque é muito bom, é muito gostoso louvar o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu creio, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor tem me sustentado. E ai, irmãos, a batalha é difícil, né? Mas com o Senhor ela torna-se mais branda. Aleluias, eu agradeço ao Senhor e agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus. O Senhor, Ele é o nosso pastor. E quando nós temos o Senhor como nosso pastor, de nada nós temos falta. A nada nós devemos temer, né? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso conforto, é o nosso consolo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso provedor, é o nosso médico. Glória a Deus. Então nada podemos temer quando temos o Senhor como nosso pastor. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão presbítero Marcos. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Os adoradores já chegaram já? Amém. Eu garanto para vocês que Jesus já está aqui. Eu já pude sentir a presença dele aqui. Enquanto a Nicole adorava o Senhor, eu me lembrava de Lucas 1, 36, 37, que fala que e também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
E o versículo termina com algo que é precioso para as nossas vidas: que nada é impossível para Deus. Portanto, se você está aqui nessa noite para adorar o santo nome dEle e se derramar na presença dEle, não precisa nem falar para Ele o que você está precisando, porque Ele já sabe. A Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações. E eu tenho certeza que Deus já sondou corações nessa noite aqui. Eu gostaria de adorar o Senhor com um hino antes da palavra, porque Deus está falando comigo desde a hora que eu cheguei aqui hoje, pastora Raquel. E eu estou olhando para aquela última cadeira lá no fundo, e eu olhava para aquela cadeira, Deus falava assim para mim: foi um culto que mudou a sua vida. E o interessante disso, irmãos, ontem eu ouvi da própria pastora Raquel que cultuar a Deus é um presente que Deus nos dá. Vir para a casa de Deus é um presente, é um privilégio. Se você está aqui nessa noite, encare esse culto como se ele fosse o último, o mais importante da sua vida. Porque Deus pode descer aqui nesse lugar, mover as águas ao seu favor, e você sair daqui depois desse culto com a sua vitória na mão. Quem crê, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Eu vou adorar o Senhor agora, amém? Aleluia. Deu errado sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas pescou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas ouça, mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer o seu barco emprestado. E depois do culto ele chama para voltar, exatamente para o mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Se você crê, já vai tomando posse, porque pode ser depois desse culto que as águas serão movimentadas a seu favor, em nome de Jesus, aleluia. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara, que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você.
Depois do culto, se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto, você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente aqui na Filadélfia. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto, se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Eu vi inimigos lutando, 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 mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais me apertavam, oprimiam e lutavam, mas eu ia crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei é teu hino que tu vais cantar. Você vai cantar o hino da vitória, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, dê um glória a Deus aí, dê um aleluia. Não é proibido dar glória a Deus nem aleluia nesse lugar. E quando a gente dá glória a Deus e aleluia, a gente movimenta as águas a nosso favor, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, eu quero ser bem rápido, é uma palavra que Deus colocou no meu coração nos últimos dias e eu gostaria de compartilhar com você. É uma história preciosa, mais uma carta de amor que Deus deixou para as nossas vidas no livro dele e eu gostaria de compartilhar com você. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou o menor aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar do teu amor para os teus filhos. Que nessa noite, Senhor Jesus Cristo, não seja eu, mas seja a tua boca falando só isso. Simplesmente isso, Pai, em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. O título, Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, aleluia, e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eli, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois,
Tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Aleluia. Palavra poderosa do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração por esses dias. A história que o Senhor quer contar para nós nessa noite é da vida de um menino que foi resposta de oração de uma mulher por nome Ana. Uma mulher que não podia gerar filhos. E aqui eu já queria abrir um parênteses para você. Nós já louvamos aqui o Senhor que nada é impossível para Deus. Nós já louvamos que nada é impossível, tudo é possível a Deus. Então, assim como Ana, eu já gostaria de profetizar sobre a sua vida, que se você tem algo que é impossível para você, Deus já quer manifestar nessa noite dizendo que nada é impossível, que Ele pode sim entrar com providência na sua causa, entrar com providência na sua saúde, Ele pode abrir porta onde não há porta, porque assim como Ele fez com Ana, Ele vai fazer com você, aleluia, aleluia. Mas o menino nasce, o menino cresce, e o menino tinha um propósito, e o menino já estava vivendo com um sacerdote por nome Eli, e Deus decide que vai falar com quem? Com o menino, Samuel. E aqui eu já acho maravilhoso a forma que Deus trabalha nas nossas vidas, e Deus já vai quebrando alguns paradigmas, porque Deus certamente poderia falar com o sacerdote. Naquele tempo nós bem sabemos que o canal que o povo tinha para ouvir a voz do Senhor era através do sacerdote. E certamente que daqui a pouquinho eu vou chegar na vida do sacerdote Eli. Mas eu queria te dizer uma coisa. Se você ainda tem aí no seu coração aquele sentimento de inferioridade, que você acha que Deus não fala com você, meu querido, minha querida, se Deus falou com Samuel, vai falar com você. Algumas pessoas dizem que eu não ouço a voz de Deus. Como não? Se Deus está em todas as coisas. Quando você abre os seus olhinhos pela manhã, que você vê a luz do sol brilhando, é Deus falando com você. Então entenda, Deus falou com o menino, Deus vai falar com você nessa noite, nesse lugar. Mas o interessante de tudo isso é que Samuel ainda não conhecia a palavra de Deus. E quando a voz do Senhor chega a Samuel e diz ele: Samuel! É óbvio que ele poderia imaginar que era o sacerdote que havia o chamado. A primeira coisa que ele fez foi ir de encontro ao sacerdote. E Deus chama Samuel 3 vezes. E o interessante disso tudo é que quando Deus chama Samuel pela última vez, o que me toca o coração é a resposta de Samuel para Deus. É aonde eu quero chegar nessa noite. Aleluia. Porque às vezes o que acontece nas nossas vidas é que a gente ora, pede, mas o que Deus quer é algo tão simples. É a gente se expressar com Ele de uma maneira tão simples. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que Deus não ouve as minhas orações. Como não? Ele pode não concordar com o que você está pedindo, mas ouvir Ele ouve. Porque a minha Bíblia diz que Deus não está com os ouvidos agravados ou fechados para ouvir as suas petições. Mas o ponto-chave da palavra nessa noite é a resposta de Samuel a Deus. Essa é a chave. É aonde o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu até quero ler novamente. Eu queria ler novamente aqui, ó. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve.
Aí eu quero trazer para o comecinho da pregação, quando a pessoa me disse que não ouvia a voz de Deus. Eu não sei como você ouve a voz de Deus. Eu não sei o que você tem passado para não ouvir a voz de Deus. Mas que Deus está pronto para falar com você, Ele está. Porque quando Samuel ouve o que o sacerdote diz a ele, e quando Deus o chama, ele faz o que o sacerdote mandou, ele está entrando na brecha, ele está se colocando na posição. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque muitas vezes nós não estamos na posição para ouvir a voz de Deus. Mas Deus não fala comigo. Ei, mas como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você tem chamado a atenção de Deus? Pelas boas coisas que você tem feito, pelos bons testemunhos, ou não? O menino Samuel não conhecia a palavra do Senhor. Então quando ouviu a voz de Deus, certamente que ele não sabia que era Deus. Mas você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Deus. Então, nós temos que viver um tempo, aleluia, que nós estejamos com os nossos ouvidos bem abertos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala de 2 discípulos que iam na estrada do caminho para Emaús, com o coração triste, aborrecidos. E a Bíblia fala que Jesus estava do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Tamanha era a dor do coração deles. E eu gostaria de trazer para essa palavra isso. Às vezes a gente não ouve a voz de Deus, tamanho é as aflições que nós vivemos. Às vezes nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida, com o nosso dia a dia, com as preocupações, e nós não ouvimos a voz de Deus. Outro dia uma pessoa me disse que Deus livrou ele de um acidente de carro. É Deus falando. É Deus falando. Eu comecei a oportunidade que me foi dada, lembrando que eu sentava lá na última cadeira. Certamente que naquela cadeira ainda não tem mais as lágrimas que eu derramei lá. Mesmo porque nós já trocamos as cadeiras, Deus foi bom conosco. Mas eu sentava lá na última cadeira e chorava na presença de Deus. E Deus falava comigo nesse lugar. Porque o meu coração estava aberto para ouvir as coisas do Senhor. Nós adoramos a Deus aqui, em cima de um versículo tão precioso da Bíblia, que fala sobre Mateus capítulo 6, versículo 6. Que Deus nos ensina que nós devemos falar com o nosso Pai em secreto. Sabe por que disso? Porque quando a gente entra dentro do nosso quarto, tranca a porta, a gente se esvazia das coisas lá de fora, e aí a gente ouve a voz de Deus. Às vezes a gente ouve a voz de Deus de uma tal maneira que a gente nem entende. Muitos de nós começam a chorar e não sabe nem porquê. É Deus. Queridos, quem dera Deus pudesse descer e falar conosco como falou com Samuel, chamar Samuel pelo nome. Estamos vivendo um tempo em que às vezes o nosso coração constrito, abatido, não deixa a gente ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus pode usar uma criança para vir falar conosco. Isso é Deus falando. Deus está falando nesse lugar desde o início do culto. Essa igreja tem recebido tanto da parte de Deus, e eu sou testemunha disso. É Deus falando. Isso é Deus falando. Quando você vê essas portas abertas, foi Deus quem disse. Sabe por quê? Porque é resposta de oração. Algumas pessoas dobraram os joelhos aqui domingo de madrugada para pedir ao Senhor, outros em casa. Isso é Deus falando. Sabe quando você entrou no seu quarto, pediu algo para o Senhor, e Deus respondeu através de alguém? É Deus falando. O Deus que falou com Samuel, Ele fala com você também.
Mas você precisa estar na posição, assim como Samuel estava. Não precisamos ir muito longe. A Bíblia não nos diz, mas nos permite conjecturar, e eu quero conjecturar aqui. Eu quero trazer para essa palavra um personagem que ele é importante nessa palavra, ao mesmo tempo não é, que é o sacerdote Eli. Quando o menino Samuel vai até Eli, por 3 vezes, perguntar se Eli tinha o chamado, e ele disse que não, eu creio que o coração de Eli se entristeceu. Foi o que Deus tocou no meu coração. Sabe por quê? Porque ele deve ter pensado, meu Deus, eu sou o sacerdote. Eu sou o detentor de tudo aquilo que Deus vai falar com o povo dele. Deus fala comigo primeiro. E Deus deixou de falar comigo para falar com o menino. Por quê? Porque ele já não estava mais na posição para ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos examinar. Nós ouvimos isso toda a Santa Ceia, que nós temos que nos examinar. E é bom que às vezes Deus tem alguns meios de trabalhar. Às vezes Deus se cala, viu, irmãos? Deus se cala. Mas não é que Deus não quer falar com a gente. É que Deus sabe que o tempo de falar conosco não chegou. Não chegou o tempo. E outras vezes, Deus não vai falar mesmo, porque a gente não está na posição para ouvir a voz de Deus. O sacerdote Eli não estava mais na posição para ouvir a voz de Deus, mas nós estamos. Nós estamos porque nós estamos aqui. Nós oramos no início do culto para que Deus nos desse um culto abençoado, um culto que fizesse com que quando nós fôssemos para casa, nós fôssemos infinitamente melhor do que nós chegamos. E Deus ouviu as nossas orações. Deus já está falando aqui desde o início. Sabe qual que é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite? E eu quero parafrasear algo que eu ouvi em um hino esta semana, que é muito melhor ser um menino que te ouve, ser um menino que te obedece, do que um sacerdote rejeitado. Foi algo que queimou no fundo do meu coração. Falei, Deus, que é isso, Deus? Aí Deus disse assim para mim, sabe como que vocês vão ouvir a minha voz? Quando vocês virem para a minha presença com o coração de Samuel. O menino que estava lá, era um propósito de sua mãe que ele estivesse lá. O menino que estava lá para aprender das coisas do Senhor. Quando nós viemos para a igreja, nós estamos aqui para aprender das coisas de Deus. Nós vamos encerrar a nossa jornada aqui aprendendo das coisas de Deus, até o último dia, e não vamos aprender tudo. Mas se todas as vezes que a gente vier para a casa de Deus com o coração de Samuel, nós vamos aprender um pouquinho mais, e Deus vai falar conosco. A história nos mostra que Samuel foi brilhante, foi precioso. Marcos, eu aprendi com Samuel, inclusive numa aula aqui de escola bíblica. O livro de Samuel nos ensina a ser dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Ontem eu disse para uma pessoa, ela me dizia que ela quase passou fome, mas que Deus entrou com providência na vida dela no último instante. Aí eu disse, filho, deixa eu te contar uma história. Para pregar a palavra de Deus, é bom que nós saibamos, primeiro nós temos que conhecer da palavra, mas nós temos que viver, nós temos que ter testemunho para contar. E eu disse assim para ele, que às vezes, Deus nos prova de uma tal maneira, para nos ensinar, como ensinou a Samuel, que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus.
Por quê, queridos? Primeiro, porque o emprego que você tem foi Deus que te deu. Ou você pensa que você foi lá com o seu rostinho bonito, apresentou o seu currículo e as portas se abriram. Se Deus não quisesse, não teria abrido a porta. O alimento que você tem para comer foi Deus que te deu. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. O irmão Dimas disse isso ontem. Sinceramente, nunca fui tão abençoado na minha vida como estou sendo agora. Porque a gente tem que ser sensível ao que Deus fala e ser totalmente dependentes de Deus. Quando nós vamos para o deserto é para aprender a ser dependente de Deus. Quando Deus nos coloca na caverna é para nos fazer ser dependentes de Deus. Porque os corvos levavam o alimento e o ribeiro estava lá, para ensinar o profeta a ser dependente de Deus. Temos que ser dependentes de Deus. O menino foi ao encontro de Deus por um propósito feito por sua mãe. Ele estava lá totalmente dependente de Deus, não de sacerdote. Senão ele teria se acabado como se acabaram os filhos do sacerdote. E nessa noite, entenda, Deus fala com o povo dele, mas fala com aquele povo que entra na brecha. Aquele povo que é como Samuel, de coração puro, que vai de encontro às coisas do Senhor com o coração puro, que vai para a casa de Deus para ouvir a voz de Deus com o coração puro. Se você entrar naquela porta ali, digo para você que está em casa também, se você se esvaziar das coisas do mundo, das preocupações que você tem, deixar o seu coração prontinho para Deus, Deus vai falar com você e você vai responder para Deus. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. O livro de Isaías nos ensina que o eis-me aqui abre tantas portas, meus irmãos. Porque quando Deus nos chama e a gente diz, eis-me aqui, Senhor, ó, a chave se abre. As barreiras caem. E a vitória chega para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas, dê um glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão, presbítero Marcos. Louvado seja Deus. Nós estamos, irmãos, chegando ao final desse culto. Graças a Deus por tudo que nós hemos visto e ouvido. Lembrando mais uma vez que domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor Jesus. Tá? Santa Ceia presencial em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, tá? Para todos poderem vir e participarem da Ceia do Senhor Jesus Cristo. E na próxima quarta, então, o nosso culto volta para o horário tradicional, às 19h30. Nosso horário tradicional, às 19h30. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos nos colocar sobre os pés nesse instante e vamos fazer uma oração. E você que está aí no seu lar, né, fique aí, continue aí. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, com louvores, ouvimos a Tua palavra. Agora, Senhor, de posse da Tua palavra e pela fé, Senhor, que ela nos concede, nós estamos orando, ministrando, Senhor, a bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui presente e aqueles que acompanharam, Senhor, pela live. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, alcança lá nos lares, cada um, Senhor, com a Tua bênção. Concede a eles as suas petições, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, nos dá, Senhor, também agora uma noite de bênção.
uma noite de vitória, um sono tranquilo, guardado pelos teus anjos e administrado pelo teu Espírito Santo. Pai, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo das tuas mãos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos e cubra a tua cabeça. Que o grande e glorioso amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e junto digamos: amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.